Dando continuidade a essa questão conceitual de licitação, então é interessante que nós façamos uma busca pela Constituição Federal, mais especificamente no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Se nós procurarmos na Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso 21, nós vamos ter a seguinte referência: ressalvados os casos especificados na legislação, ou seja, é possível que haja exceção à regra de que a administração pública deve licitar. Então, a regra é que haja licitação, que haja esse procedimento formal com observância a todos os princípios elencados tanto no artigo 37 quanto no artigo 3º da Lei 8666, que lá nós vamos ter princípios específicos à licitação, mas também é possível que haja exceção. Então, via de regra, toda a administração pública, direta ou indireta, deve realizar esse procedimento formal, composto de vários atos administrativos que possuem fases interna e externa, que nós vamos tratar mais para frente. Essa é a regra. Mas é possível que a própria legislação autorize casos excepcionais, casos em que não será necessário observar a legislação, não será necessário observar esse procedimento formal, não será necessário realizar o procedimento licitatório, mas a própria legislação irá autorizar contratações diretas, sem a necessidade de observância ao procedimento licitatório, tá ok? Que nós vamos ver posteriormente que são contratações diretas de dispensa e de inexigibilidade de licitação. Então, ressalvados esses casos em que é possível contratar de maneira direta, sem a observância da licitação, que são os casos de dispensa e de inexigibilidade, as obras, os serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, ou seja, esse procedimento obrigatório, que assegure igualdade de condições. Só aí nós já vemos o primeiro princípio, o princípio da isonomia, né? A todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, só aí nós temos a primeira norma geral que está na Constituição e que trata da necessidade de licitação em todos os tipos de contratos com a administração pública, né? Aí traz a regra geral, está lá no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Mais para frente, com a regulação desse inciso por meio de uma lei federal, então posteriormente em 93 vem uma lei que regulamenta esse procedimento licitatório, esse procedimento administrativo, que é a Lei 8666, e trata especificamente de licitações e contratos. Então lá na Lei 8666, na Lei Federal, nós podemos ver mais especificamente no artigo 3º, que faz menção a diversos princípios específicos e inerentes à licitação. Então, é claro, a administração pública direta, lá, União, Estados, Distrito Federal e municípios, bem como a administração pública indireta, fundações públicas, sociedade de economia mista, empresas públicas e autarquias, devem observar criteriosamente esse procedimento administrativo que é a licitação, que é essa fase, esse procedimento composto de diversas fases que antecedem
qualquer tipo de contrato com a administração pública. Mas mais do que isso, a administração pública, além de seguir esse procedimento licitatório, ela deve observância àqueles princípios que nós mencionamos em sala de aula. E fora aqueles princípios do artigo 37, bem como aqueles implícitos na Constituição, a administração pública também, no momento da licitação, ela deve garantir e observar a isonomia, que é exatamente estabelecer essa condição de igualdade entre todos os concorrentes, a seleção da proposta mais vantajosa, que esse é o objetivo principal de se ter a licitação, e esse princípio em especial, ele tem uma conotação em relação ao princípio da economicidade, né? Mas não é só isso. A promoção do desenvolvimento nacional sustentável e bem como a questão da vinculação ao instrumento convocatório. A vinculação ao instrumento convocatório está relacionado aí à observância do edital, né, para todas as modalidades de licitação, e em especial a modalidade convite, que o instrumento convocatório é a carta convite. Então, o edital faz lei entre as partes, é essencial que todas as obrigações, as especificações daquele procedimento, daquela compra, daquela contratação esteja explícito no edital ou na carta convite. E o julgamento objetivo. É necessário que a administração se paute num julgamento objetivo para selecionar a proposta mais vantajosa, até porque critério subjetivo numa licitação não é permitido, tá? É necessário que haja, em algumas situações que nós vamos ver mais para frente, é possível que possa haver a questão da qualificação técnica, mas também de maneira objetiva, tá ok?